Política Impura. Um olhar sobre a semana. Sejam bem-vindos a mais um Política Impura, no YouTube, na Rádio Transforma e na rtf.pt. Vamos falar hoje de algo terrível que acontece nos Estados Unidos e que teve o seu último episódio no fim de semana passado. No fim de semana passado foram assassinadas nos Estados Unidos 32 pessoas e ficaram gravemente feridas cerca de 30. Os Estados Unidos têm sofrido uma autêntica guerra civil não declarada devido aos homicídios perpetrados sobre grande parte da população americana. Em cada 100 mil habitantes na América há 5 homicídios por ano. É uma autêntica guerra civil não declarada que produz por ano mais mortos do que as guerras do Iraque e da Síria. Só em Chicago, dou um exemplo, só em Chicago, entre 2001 e 2018, morreram mais pessoas por assassinato do que em toda a guerra do Iraque e do Afeganistão. Isto é, somando os mortos americanos nas guerras do Iraque e do Afeganistão, dará cerca de 7.800 americanos. Enquanto que só em Chicago, no mesmo período, morreram de assassinato 7.900 americanos. É algo de terrível que, infelizmente, não vai ser debelado por enquanto. E não vai ser debelado em grande parte devido à Constituição Americana. A Constituição Americana é uma Constituição que data de finais do século XVII e grande parte da sua redação está motivada pela necessidade de defesa dos americanos, não só de uns contra os outros, mas até contra os próprios índios, como nós conhecemos nos filmes do western. E é a segunda emenda que garante a todo o cidadão americano o porte de arma. Ora, o Estado de Washington já tentou, de certo modo, proibir o uso de armas indiscriminado e sem a devida licença por parte de cidadãos americanos, mas numa ação que correu em tribunal entre o Distrito de Colômbia, onde se situa Washington, e um cidadão, Heller, o Supremo Tribunal dos Estados Unidos, a Suprema Corte dos Estados Unidos, decidiu que essa lei era inconstitucional, com a lei que proibia o uso livre de armas por um cidadão, era inconstitucional. E aquilo que se tem verificado é sucessivas tragédias, sucessivas matanças por parte de grande parte de loucos americanos e, sobretudo, de crimes de ódio que, ultimamente, têm ocorrido de uma maneira assustadora. Esses crimes de ódio têm sido motivados, em grande parte, pelo ódio que o presidente Trump e os que o apoiam difundem contra os estrangeiros e considerando estrangeiros particularmente os hispânicos. No fim de semana passado, em El Paso, ocorreu mais um desses crimes terríveis de ódio. Um louco americano
frequentador de sítios na internet que incentivam ao ódio às populações hispânicas, dizendo que a cidade de El Paso estava a ser dominada pelos hispânicos e pelo Partido Democrático, pressupondo-se que ele era republicano, e então republicano de extrema-direita. Ele pegou numa arma, matou 22 pessoas e feriu 26. Logo no dia seguinte, em Ohio, também um outro crime idêntico, pôs termo à vida de 10 pessoas e feriu várias pessoas também. Esta é a tragédia dos Estados Unidos, que, infelizmente, não só por crimes de ódio, mas por uma sociedade altamente desequilibrada que leva a cabo por ano mais assassinatos do que aqueles, eu diria, o dobro dos assassinatos. As estatísticas dizem isso. O World Atlas, que publica estatísticas de crimes por ano, diz isso, que os Estados Unidos têm o dobro de assassinatos por ano por 100 mil habitantes do que a Síria. É algo de absolutamente trágico que num país que se reclama democrático e ainda por cima que se reclama do amor a Deus. Aliás, Trump, para justificar em grande parte a sua atuação, diz que no Twitter, num dos seus frequentes Twitters, em que ele destila a sua ignorância, a sua arrogância e a sua estupidez, esse senhor presidente dos Estados Unidos declarou que Deus protegeria os americanos desses crimes. Ora, ele e os seus apaniguados são os principais instigadores desses crimes. São responsáveis morais por esses crimes. E enquanto a Constituição americana não for interpretada pela Suprema Corte dos Estados Unidos num sentido diferente, no sentido que é permitido o uso de armas, mas apenas com licença, e proibido o uso a menores, o que não sucede hoje. O menor nos Estados Unidos traz uma metralhadora, pode perfeitamente trazer uma metralhadora e ceifar dezenas, se não centenas de vidas com essa metralhadora. E sucedendo isso, não há Deus que valha aos americanos. Agora, o que vale certamente a Trump é a indústria do armamento. Ele fala em Deus, mas quando quer falar em Deus, na realidade, o que ele tem subjacente por detrás do seu pensamento é um negócio. E particularmente o negócio da venda de armas, que é o principal apoiante da direita americana, particularmente dos republicanos. E particularmente dos republicanos como Trump. Eles são os grandes financiadores de Trump, da sua campanha, e foram em grande parte eles que lhe permitiram ascender à presidência. Esperamos que haja o mínimo de sensatez por parte da população americana. Repare-se que na Nova Zelândia, num ataque selvagem a uma mesquita, a primeira-ministra neozelandesa, aquilo que decidiu em primeiro lugar foi proibir o uso de armas. Nos Estados Unidos faz-se exatamente o contrário. E, infelizmente, também no Brasil se faz exatamente o contrário. Está agora Bolsonaro a fazer o contrário. Claro que também Bolsonaro, como Trump, fazem isto, dizendo eles, em nome de Deus, em nome da liberdade dos cidadãos. Efetivamente, não é em nome da liberdade dos cidadãos. É em nome dos benefícios que o uso indiscriminado de armas traz à indústria de armamento e do dinheiro que essa gente recebe para as suas campanhas eleitorais e não só. Provavelmente não só. Em benefício deles próprios e não só das suas campanhas eleitorais. Enquanto não houver uma efetiva proibição de uso de armas indiscriminada
nos Estados Unidos e no Brasil, particularmente, também. O Brasil é também um país em que o uso indiscriminado de armas leva a autênticas matanças, enquanto não houver um controle efetivo do uso de armas nesses dois países, a matança continuará. Esperamos que esse controle surja com a mudança de protagonistas, a mudança de presidentes que incitam ao ódio e à violência, quer nos Estados Unidos, quer no Brasil, e que com isso seja posta no Brasil alguma paz social, no Brasil e nos Estados Unidos alguma paz social, que infelizmente não tem, em consequência dessa autêntica guerra civil não declarada existente nos dois países. E com isto termino, despedindo-me com amizade. Até ao próximo Política Impura. Política Impura. Um olhar sobre a semana.